E a história se repetiu, o Palmeiras está eliminado da Copa do Mundo de Clubes outra vez por falha de um goleiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute tudo sobre Chelsea 2, Palmeiras 1 e fala também da gozação dos rivais alviverdes. Hernan Crespo fez seu primeiro jogo treino pelo São Paulo e quem se destacou foi Dineno. Vou trazer todos os detalhes desse tema, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, queria destacar a boa participação de Dineno no primeiro jogo treino sob o comando de Hernan Crespo. São Paulo venceu o sub-20 do próprio tricolor do CT da Barra Funda nessa sexta-feira por 6-0. E Dineno, recentemente contratado, depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, marcou 3 dos 6 gols. 2 dos gols do Dineno aconteceram dentro da pequena área, um deles de letra e outro de rebote após uma cabeçada. O placar foi completado pelos 2 volantes do São Paulo. O Alisson marcou 2 vezes e o Marcos Antônio, que teve seu contrato de empréstimo prorrogado por mais um ano junto ao Lazio, fechou o placar 6-0 para o São Paulo. O tricolor não confirmou as escalações do time, mas a julgar pelas imagens que foram divulgadas, dá para imaginar um São Paulo com o Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, 3 zagueiros, Cédric de um lado, Enzo Dias do outro nas alas, meio campo ainda teve Alisson, Marcos Antônio e Oscar, na frente Luciano e André Silva. Foram feitas várias alterações, mexidas na formação, atletas da base também foram usados ao longo desse jogo treino. E você está esperançoso com o Dineno? Acha que o São Paulo precisa quais reforços? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras perdeu por 2-1 para o Chelsea, com falha mais uma vez do seu goleiro, repetindo aquilo que já havia acontecido no Interclubes, disputado contra o Manchester United. O Palmeiras, na oportunidade, acabou sendo vítima de uma falha do Marcos. Dessa vez foi o Everton quem falhou, jogo empatado, super equilibrado, com chances para os dois lados. Cruzamento do Gusto da esquerda desvia de forma leve pelo Jai, nem dá para dizer que a bola mudou tanto sua trajetória, mas o Everton foi todo esquisito e permitiu que a bola entrasse. Inclusive, a FIFA atribuiu ao Everton um gol contra e eu achei meio esquisito, eu teria marcado o gol para o Gusto, o jogador do Chelsea que finalizou. De qualquer forma, o Palmeiras volta para casa eliminado nas quartas de final. Tem muitos pontos positivos e alguns negativos, quero começar me atendo aos pontos positivos. O Palmeiras conseguiu ir mais adiante, por exemplo, do que Botafogo e Flamengo. O Verdão volta para casa com 219 milhões de reais. A torcida do Palmeiras teve uma participação espetacular ao longo de toda a competição, lotando os estádios. Ontem, inclusive, o jogo registrou o terceiro maior público da competição. Foram 69 mil pessoas no estádio na Filadélfia. Apesar de tudo isso, é um Palmeiras que foi o único clube brasileiro que não venceu times europeus. Empate com o Porto e derrota para o Chelsea. O Botafogo havia vencido o PSG, o Flamengo havia vencido o Chelsea, enquanto o Fluminense venceu a Inter de Milão. Além disso, algumas coisas não funcionaram bem para o Palmeiras. A situação do Vitor Roque, exceção ao jogo de ontem, não foi bem resolvida. Abel Ferreira também foi bastante criticado por não encontrar soluções ofensivas. Foi um Palmeiras que conseguiu, na maioria dos jogos, se defender bem, mas teve dificuldades ofensivas. De qualquer forma, a derrota de ontem foi num jogo equilibrado. O Chelsea foi bem melhor no primeiro tempo e abriu o placar. No segundo tempo, o Palmeiras volta com a mesma formação que para mim até gerou algumas dúvidas. Presença do Alan, presença do Mikael, Vanderlan na esquerda, enfim. Foi um Palmeiras que com a mesma Focão do Torres de titular também, essa também não consegui entender. Mas com essas mesmas peças, o Palmeiras voltou para o segundo tempo melhor e o Estevão garantiu o gol de empate. A partir daí, o jogo ficou extremamente equilibrado, com chances para os dois lados, até que surge o gol do Chelsea, que eu já expliquei agora há pouco. Só para arrematar em relação ao Verdão, Palmeiras que na volta ao Brasil vai ter de se acostumar com 2 péssimas notícias. A ida em definitivo do Estevão, que inclusive já se despediu do Palmeiras, chorando bastante, e a ausência do Paulinho, que foi peça importante ao longo da Copa do Mundo de Clubes. Ele vai passar por cirurgia, até por isso pode ficar de fora por no mínimo 3 meses. Ramon Sousa é um alvo, vou ficar de olho na busca do Palmeiras por reforços, beleza? Para completar o vídeo, destacar a provocação de corintianos e são paulinos contra o Palmeiras. E essa provocação não veio apenas de torcedores. Nas suas redes sociais, nos perfis oficiais, São Paulo e Corinthians zombaram do rival. O Corinthians, pouco depois da eliminação do Palmeiras,
postou a imagem de um porco vestido com terno verde e com uma placa deportado. Na legenda, Mundial é para poucos, seguida de uma taça nas cores de uma taça do mundo e das cores preto e branco. O São Paulo, na manhã desse sábado, postou: bom dia só para quem é tricampeão mundial. A imagem do mascote do São Paulo no Morumbi ensolarado. Na legenda, emojis com duas palmeiras, citando o Verdão, e aquele proibido e mundial, como se o Palmeiras, fazendo referência ao fato de o Palmeiras não ter mundial. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar a sua mensagem para o Verdão. Se você é palmeirense, se você não é palmeirense, enfim, use da maneira que quiser, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é: e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias e a partir daí o São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Quero te contar agora que Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do Tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o Tricolor tinha com o volante, ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos 2 milhões de reais. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a justiça se pronuncie. Já se vão 11 anos de julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no boletim informativo diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo, obviamente, você deve imaginar: a falta de pagamento do São Paulo. Agora te falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. O São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo: o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo,
lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque no contrato de venda com o Strasbourg há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Então é isso aí, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do São Paulo. Informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, tá ligado, né, tropa? Isso para você ficar diante de todas as informações do maior clube do mundo. Já chega aqui deixando aquele like maroto para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Então, já chega deixando aquele like maroto aí pra gente. Valeu, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos com tudo. Vamos pra cima. Vamos embora.